Essa é a nossa aula de número 8 sobre conduzindo pequenos grupos. Nós estamos estudando o livro publicado pela editora Fiel, Conduzindo Pequenos Grupos. E essa é a 8ª aula, portanto. E na aula passada, a gente trabalhando sobre os propósitos, não é? As metas do grupo de crescimento, a gente falou da necessidade basilar, né? O nosso fundamento. O que a gente quer obter daqueles que se reúnem conosco em pequenos grupos? Receber Cristo como Senhor e viver com Cristo como Salvador. Então, nós já falamos disso, é bom reforçar. Há sempre um duplo propósito em qualquer pregação, em qualquer estudo bíblico, em qualquer encontro evangelístico, em qualquer encontro de pequeno grupo, uma vez que a palavra vai ser aberta e ensinada, há sempre um duplo propósito prático. Óbvio que em tudo é a glória de Deus, né? Mas o propósito prático seria, primeiro, a evangelização, segundo, a edificação. E isso simultaneamente, né? A gente já falou que não existe, não tem como existir apenas um sermão estritamente falando evangelístico, porque para ele ser um bom sermão evangelístico, ele vai ter que ser um sermão doutrinário. Do contrário, como é que você vai elaborar o evangelho, apresentar o evangelho? Então ele tem que ser doutrinário, qualquer estudo bíblico ou sermão ou mensagem evangelística. E qualquer mensagem, estudo ou sermão doutrinário, como costumam dizer, ele tem que ter algo de evangelístico. Porque a nossa salvação, ela é um progresso. Nós somos justificados instantaneamente no momento em que cremos e nós iniciamos um progresso ou um processo de santificação que culminará com a glorificação. Então isso é um processo, não é? E esse processo não é o mesmo que dizer que a salvação se perde. Não. O que nós estamos dizendo é que a santificação comprovará a justificação. Ou seja, quem foi salvo, quem foi justificado pela graça por meio da fé, no ato da conversão, no ato do novo nascimento, essa pessoa dará provas de que isso de fato aconteceu, através do seu processo de santificação. E o que culminará com a glorificação. Portanto, sempre nós teremos que garantir, reforçar o recebimento de Cristo como Salvador, pela fé, e o viver com Cristo como Senhor, pela fé. Se a gente não souber fazer isso de um modo conjunto, receber e viver, a gente vai pregar moralismo, a gente vai dizer para as pessoas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. E na maioria das vezes é isso que a gente faz, a gente presume que as pessoas são salvas, a gente presume que elas entendem o processo de santificação e a gente sai apenas dizendo, faça, não faça. A gente não explica como. Como você, por exemplo, abandona o pecado? É pela fé. Da mesma forma que você é salvo, pela fé. Então, é isso que a gente tem que sempre, constantemente, estar garantindo que esteja acontecendo. A pregação do Evangelho, que visa a obter pessoas que receberam Cristo, também visa fazer com que as pessoas vivam com Cristo, uma vez que elas estão em Cristo. E aí é o processo de explicá-las como, não é?
Por isso que a gente tem de algum modo divagado aqui nas aulas, porque a gente está buscando mostrar de modo prático o que isso significa. E a capacidade do testemunho pessoal também, né, pastor? O testemunho. Como que você coloca isso nisso? Eu estou falando, você tem que fazer assim, 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 mas as pessoas não vejam eu fazendo, vejam o contrário. Exatamente. Você contradiz a mensagem ou macula a sua mensagem com o seu próprio testemunho. Porque você não tem a menor condição de dizer como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É óbvio que Paulo era também pecador, não era, portanto, perfeito. O que ele então estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, naquilo que vocês enxergam em mim, a maneira como eu busco, por exemplo, vencer o meu pecado, resistir às tentações, vocês precisam também me imitar nisso. Então a vida, né, ela tem que falar muito alto. Tem um ditado americano que diz, o que você é, fala tão alto que o que você diz, eu não consigo escutar. Não é? Muitas vezes é isso. A gente se fecha para o que fulano ou fulana está dizendo, porque a gente sabe que não é aquilo que eles amam e vivem, por mais que eles confessem. Né? Eu já tive na história, como pastor, visto 2 casos muito tristes de filhos que disseram assim para mim, 2 casos muito marcantes, que disseram assim, eu não quero o Deus do meu pai, 2 filhas disseram isso, portanto não quero ir nessa igreja. E esse pai era líder, ele já é falecido. E as outras filhas, sobre a mãe, dizendo, eu não vou na igreja dela, porque eu passei a vida inteira no almoço de domingo, escutando minha mãe falar do ministro de louvor, do pastor, dos irmãos. Então, assim, é muito triste isso. Isso existe, né? Murmuração. Enfim, então, o objetivo do grupo de crescimento é centrado em Cristo, não é centrado no próprio grupo, não é centrado no... o nosso grupo é bacana porque só se reúne jovens da minha idade. Esse não é o alvo. O alvo é Cristo. O alvo de qualquer igreja é Cristo. Não é o seu estilo. O que deve nos cativar numa igreja ou num pequeno grupo é o Cristo. É a maneira como esse grupo prega e vive o Evangelho. Tem um livro que é indispensável para quem está buscando isso em igreja. Chama-se Comunidade Cativante. Comunidade Cativante da Fiel. Ele vai falar isso. Ele vai dizer, o autor, olha, o que tem que cativar numa comunidade, numa igreja, num pequeno grupo, é a maneira como eles falam de Cristo e buscam viver isso. Esse é que tem que cativar. É isso que a gente tem que buscar cativar, né? E então é isso. Aí nós falamos bastante sobre transmissão de conhecimento. Nós sim temos que transmitir conhecimento e entendimento corretos, é algo central para os grupos cristãos, seja o grande grupo, seja o pequeno grupo. O grande grupo é a igreja reunida, o pequeno grupo são diversas células, por assim dizer, dessa igreja que se reúne dominicalmente. Então, nesses contextos, tanto no grande encontro quanto nos pequenos encontros, a gente tem que transmitir conhecimento e entendimento corretos, isso é central. Mas nós dissemos também, quem esteve nas aulas anteriores vão se lembrar, nós dissemos também que a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar apenas um streaming, né? Aqueles que despejam conteúdo e não param para refletir, para buscar as aplicações.
Então, o processo correto do ensino bíblico, ele é sempre o seguinte: quando você vai pegar o texto, né, que é o ponto-chave, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você tem que buscar entender o texto. Entender o texto. O que Paulo está falando? Por exemplo, aqui na tela, Colossenses 1,6, não é? Nós devemos buscar ser cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está falando isso, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você tem que entender o que Paulo está querendo dizer com isso. Então, essa compreensão, esse entender, ele é fruto do interpretar. Por isso que se fala tanto em analfabeto funcional. A pessoa lê, mas não sabe interpretar. Não sabe fazer conexão, não sabe fazer compreensão. Então, aí o que é que geralmente acontece com a transmissão de conhecimento e entendimento? Se você não entendeu, você fica transmitindo aquilo que você viu alguém dizer. Aí você vira papagaio. E aí você fica repetindo, às vezes, coisas corretas. Boa teologia. Mas você mesmo não entendeu, você mesmo não interpretou, né? E aí o que você tem que buscar fazer em segundo lugar? Você tem que aplicar isso. Você tem que aplicar o que você entendeu, o que você interpretou. Nesse processo de interpretação e entendimento, é óbvio que você tem que entender isso, em primeiro lugar, no contexto em que o autor estava escrevendo. É um processo difícil, não é fácil. Por isso, meu povo, que a Bíblia vai dizer muito claramente que pastores, presbíteros, eles devem se dedicar ao ensino e à oração. Não é fácil. Eu peguei o texto e fui fazer o que o senhor falou. O exercício, né? Sim, eu achei muito complexo e eu peguei todos os dias. Então, você deve ter sido a única que fez o exercício. Ah, lá, o Samuel fez. Nós vamos chegar lá então. Olha só. É suado? E eu não cheguei a um ponto que eu... Então, você estava buscando entender o que Paulo quis dizer com em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para você, então, poder aplicar. Com vistas a mudar. Tanto você, quanto os que estão te ouvindo. Né? E esse mudar, a gente sabe, e aí aquilo que eu falei, ele é fruto não da força de vontade de alguém que entendeu o que está sendo dito. Não, agora eu vou fazer isso. Isso é estoicismo, isso não é cristianismo, agir na força de vontade. Você age com fé na promessa de Deus, fé no poder de Deus. A mudança, assim como a salvação, mudança aqui, vamos usar como, nós estamos usando como sinônimo de santificar. Mudar como sinônimo de santificar. Certo? Assim como a salvação é pela graça por meio da fé, o mudar, o santificar também é pela graça por meio da fé. Então vamos lá, de novo, porque é um conceito tão repetido e tão pouco entendido. Para mim, gente, vou dizer uma coisa muito séria. A grande questão hoje da igreja evangélica chama-se doutrina da santificação. As pessoas não entendem como isso se dá. Aliás, essa frase não é minha, ela é do John MacArthur no último congresso, o mais recente congresso que ele realizou na igreja dele, Grace Community Church, lá em Califórnia. E ele falou isso.
O grande problema da igreja evangélica hoje é a doutrina da santificação, ou seja, como é que as pessoas são transformadas à imagem de Cristo. Como que elas são? A gente não sabe direito. A gente acha que é ensinar os códigos morais e dizer agora faça. Existe o agora faça no nosso apelo. Agora arrependa e creia. Existe isso. Quando você prega o evangelho, você diz isso, arrependa e creia. O que é isso se não dizer agora faça o que o evangelho requer de você? Arrependimento e fé. Existe o apelo, agora faça. Mas antes de chegar no apelo, existe o ensino correto, a aplicação correta das promessas de Deus. Porque o agora faça é baseado, o fazer é empoderado, digamos, pela fé. Você acredita na promessa. Então, a grande dificuldade hoje da igreja evangélica chama-se doutrina da santificação. Se você não entende isso, o que você vai fazer na prática? Os tradicionais vão pregar moralismo. Faz isso, tem que fazer aquilo. Vai pregar o conservadorismo que está tão em voga hoje. Não pode abortar, não pode isso, não pode aquilo. Está certo, não pode abortar mesmo. O que eu estou discutindo não é isso. Mas é muito mais o estoicismo, a força de vontade. O que é isso, senão a letra da lei? É o judaísmo, na prática. O outro extremo, quando você é mais da ala pentecostal ou neopentecostal, o outro extremo é você jogar tudo na conta do diabo. Você não muda porque você tem um espírito de alcoolismo, um espírito de pombagira, por isso que você vive se prostituindo. Então, o que é isso senão uma tentativa de ver as pessoas sendo transformadas? E aí no neopentecostalismo a transformação ela tem que acontecer através de um processo de libertação espiritual. E o que é a libertação espiritual para essa gente? É você ser exorcizado ou exorcizada desses espíritos. Pascoal Piragini mesmo, pastor por muitos anos da PIB de Curitiba, ele agora aposentado, ele lançou uma revista, um livreto chamado Batalha Espiritual. O homem é batista, ele é referência. E no livro dele, eu digo isso, eu não estou aqui criticando a pessoa do Pascoal Piragini, pelo amor de Deus, a índole, o caráter daquele homem é indiscutível. Mas, desculpe, a teologia dele, quando ele vai tratar dos espíritos, ele fala na revista. Ele trata em termos de espírito de prostituição, espírito disso, espírito daquilo. Isso não está correto, isso não é bíblico, isso não é assim que as pessoas mudam. Até porque, você já parou para pensar que Paulo, quando vai falar das obras da carne, uma das obras da carne ele coloca lá, você já parou para pensar que é feitiçaria? É uma obra da carne? Interessante isso. Então, da mesma forma que você santifica um alcoólatra, você santifica um feiticeiro. Você santifica um fornicador, um adúltero e assim por diante. Uma pessoa cheia de ira, é o mesmo processo. Então nós temos dois extremos, de um lado o moralismo, do outro lado o paganismo, como forma de tentar santificar as pessoas. É a grande lacuna hoje, é o grande problema do povo evangélico, a doutrina da santificação. A gente tem que entender como as pessoas mudam biblicamente. E nesse sentido, há muitos bons livros. A editora Nutra trata disso. Acho que a Cultura Cristã tem outro. Mas depois você dá um Google colocando livro evangélico, como as pessoas mudam. Você vai encontrar. Mas deixa eu te falar que, na minha opinião, qual é hoje o livro, assim, fantástico sobre santificação
prática. É um livro que ele é fácil de ler. Ele foi escrito em 31 capítulos curtos. E a ideia é que você leia um capítulo por dia, devocionalmente, mastigando, ruminando. É o livro do John Piper chamado Graça Futura. Graça Futura. Eu acho que todo crente tem que dominar esse conteúdo. Um dos meus objetivos com a juventude é iniciar em breve, uma vez por mês, no Refugiados, a leitura guiada desse livro com eles. Nem que a gente leve 2 anos lendo isso juntos. Mas a gente precisa entender o processo de santificação. Tem que entender. A salvação é pela graça por meio da fé. A santificação é pela graça por meio da fé. Não é moralismo e não é misticismo, não é nada disso. Não é agora faça na sua força de vontade, ou você precisa entrar num processo de libertação, se ver livre desse espírito de pobreza, esse espírito de prostituição, esse espírito de alcoolismo, esse espírito de... vai dando nome. Paulo chama isso de obra da carne. Como é que se cura obras da carne? Não é com exorcismo. Então, quando você pega um texto bíblico, você tem que primeiro buscar entender. Para entender, você tem que interpretar. Uma vez entendido, fruto da sua interpretação, você busca aplicar. Aplicar a vida da pessoa, com o objetivo de vê-la mudar, se santificar pela fé. Então é isso que a gente tem que buscar fazer. E nessas aulas a gente vai ter que ter em alguns momentos esse tipo de... Você que lidera pequeno grupo tem que saber fazer isso. Porque senão o que vai acontecer? Olha aqui na tela. Você vai ficar transmitindo conhecimento, entendimento até corretos, mas de um modo assim, tão automático, pelo que você já leu de outros autores, que quando alguém te fizer uma pergunta, você não vai saber articular. Você não vai saber ajudar a pessoa a aplicar. E a gente erra. Por exemplo, quem está aprendendo a pregar, sobe para pregar. Eu te digo isso porque eu fiz isso. Tem 26 anos que eu prego, sou pastor. Você acha que a autoridade de quem está pregando ou ensinando, essa autoridade é fruto dos seus imperativos corretos, bíblicos. Você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. A palavra de Deus diz isso. Quando, na verdade, a autoridade ela não vem daí. A autoridade vem de você elucidar o texto, iluminar o texto. Ah, estou entendendo o que ele está dizendo. Poxa, eu entendi, eu tenho que crer nisso. Sabe, os olhos se abrem. Por exemplo, eu te digo isso, eu te dou um exemplo. Quando Jesus ele está tentando corrigir aquela decepção dos discípulos que estão voltando para Emaús, não é? Lá em Lucas 24, Jesus o que faz com os discípulos? Começa a caminhar com eles pelas Escrituras. Vai na lei ou no Pentateuco, passa por Moisés, no caso, passa pelos profetas, vai mostrando ao longo do Antigo Testamento como todas as promessas, de fato, apontavam e finalmente se cumpriram nele, Cristo. E aí, quando eles chegam lá na casa, que Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus, e aí Jesus some diante dos olhos deles. Aí eles viram para o outro e falam, olha, nosso coração ardia quando ele, para nós, expunha as Escrituras. A palavra grega lá, usada, eu só fui ver isso essa semana, preparando para o sermão de hoje cedo. A palavra grega para expunha as Escrituras, ela pode ser traduzida como ter arrancado o bebê do útero, ela era usada para isso. Abriu para nós as Escrituras. Assim como se falava de abriu o ventre e dele saiu a criança. Olha que poder essa palavra. Então, é daí que vem a autoridade de quem ensina e de quem prega. Não é do falar grosso, firme, pode, não pode, a palavra de Deus diz. Não.
É de as escrituras estarem sendo elucidadas, abertas, ensinadas. Aí a pessoa, como ela é, a pessoa compreende, é isso mesmo, como eu não vi isso antes. Poxa, é isso que tem que ser mudado na minha vida, aí você crê nisso. É nesse ponto que o senhor fala que é a escritura que cura, a escritura Isto. que organiza. Exatamente. É aí que a gente liga a pessoa a Cristo, Isto. ao próprio Deus. Isto. Você não está levando a pessoa a vibrar com o seu personalismo, o seu estilo, a força do seu argumento, a sua retórica. Entendeu? Muita gente se escora nisso. Em retórica, em força de argumento, em jeito de falar. Puxa, eu quero falar daquele jeito, quero, né? Aí começa até a imitar o pregador. Não é daí que vem a autoridade. Pelo contrário, isso aí deprecia o texto. A autoridade vem das Escrituras. Porque olha o que os discípulos de Emaús disseram sobre o Cristo que pregou para eles. Porventura não ardia o nosso coração quando ele abria as Escrituras? Onde estava o foco de tudo? Em Cristo, que foi ensinado pelas Escrituras. Entende? Então, primeira coisa, por isso que não é fácil, gente. Por isso que é muito mais fácil a gente pegar um livro. Por isso que a gente gosta muito mais de ler livros de teologia e de doutrina do que ler a própria Bíblia pura e simples. A gente já quer a interpretação pronta. Nada errado de... Por exemplo, eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias comentadas. A gente vai falar sobre isso. Talvez hoje não dê tempo, mas se der a gente já entra. 5 Bíblias comentadas. Isso é muito bom. Mas isso aí só deve ser usado depois que você fez o seu trabalho. De elucidação, de interpretação, de compreensão. E aí, o máximo que você pode fazer nesse momento é tentar usar uma concordância bíblica. Para ver, por exemplo, Colossenses 1:9. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí você busca, por exemplo, a palavra sabedoria. Em todos os contextos em que Paulo, em todas as cartas de Paulo, onde ele usou a palavra sabedoria. Principalmente se em Colossenses essa palavra aparece de novo. Aí sim, você pode ter uma boa concordância. E às vezes ela vai ser física ou no aplicativo. Um aplicativo que eu uso 2, que eu acho que são muito bons. O Logos e o Olive Tree. O Logos, ele é mais complexo para as buscas no celular. Então, eu acostumei a usar bastante a busca do Olive Tree. Aí eu estou lá com a versão que eu estou usando, sei lá, às vezes é a ARA, às vezes é a NVT. Aí você digita sabedoria, vai te aparecer um monte. Aí você concentra primeiro em Colossenses, depois em todas as cartas, amplia todas as cartas de Paulo. Onde ele usou a palavra sabedoria? Por quê? Porque você quer ver de que modo Paulo usou essa palavra de novo, porque isso vai te ajudar a entender o que ele quer dizer com sabedoria. Sabedoria. Você vai lembrar do Antigo Testamento. Você está buscando, você precisa definir o que ele quer dizer, você precisa entender melhor e conseguir colocar isso numa definição sua no sentido de que você escreveu, mas não sua porque é a definição daquilo que Paulo quis dizer com sabedoria e entendimento espiritual. O que é o entendimento espiritual de que Paulo está falando? Às vezes é muito mais simples do que a gente mistifica. Aí você busca de novo, se não entendimento espiritual, algum sinônimo, você vai pensar sobre isso. Aí você vai fazer sua interpretação. Sua no sentido de você interpretar o texto, para você entender o texto. Porque somente entendendo o texto, você vai ser capaz de fazer a aplicação correta. E nesse caso, aí sim,
com fé, agir para que as pessoas sejam santificadas ou mudadas pela fé, não na força de vontade delas. Esse é o grande trabalho nosso. E ele não é simples, mas é possível. Porque Deus nos entregou a palavra de Deus e nos deu o seu Espírito. O problema é que a gente ficou preguiçoso, né? Hoje a gente tem um monte de coisa pronta. E aí você vai, enfim. Mas vamos lá. A gente ficou preguiçoso debaixo de engano também, né, pastor? Tem muito engano. Pior é isso. Pastor, Diga. eu estava vendo aqui uma parte que eu uso muito para interpretar errado essa questão da sabedoria, entendimento espiritual. Aquela passagem que Paulo fala aos Coríntios, né? Minha palavra e minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Aí eles pegam esse trecho isolado para dizer que a sabedoria humana é todo qualquer entendimento estudado, compreendido das Escrituras, e espírito e poder como se fosse essa coisa sobrenatural. E aí inverte tudo isso que você está falando. Exatamente. Outro trecho que você precisa entender é isso aí. O que Paulo quer dizer com espírito? Espírito e poder. Espírito e poder. O que Paulo quer dizer com espírito e poder? Isso aí é Coríntios o quê? 1 Coríntios 2, no verso 4. Pois é, olha que interessante. Vamos lá, essa passagem é muito conhecida. Espírito de sabedoria e de poder? Tá. Mas antes disso, versos 1 e 2, se não me engano, ele vai dizer o quê? Eu decidi saber nada entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Não é isso? Então parece que sabedoria tem a ver com isso. Em outro texto, a gente está puxando e vai lembrando. Outro texto, Paulo vai falar que Cristo é a sabedoria de Deus. Então você já começa a ver o que ele quer dizer em Colossenses 1,9. Toda sabedoria. O que seria sabedoria para Paulo? Em síntese, nós acabamos de definir. É o conhecimento de Cristo. O Provérbios fala também, né? Isso. Que a sabedoria é uma pessoa que aponta para Cristo. É Cristo. Sabedoria aí é Cristo, é o conhecimento de Cristo. Aí Paulo vai deixar isso tão claro, olha, nós estamos fazendo eu não fiz a tarefa de casa, estou fazendo agora, que eu queria ouvir vocês primeiro. Paulo, ele vai dizer em Colossenses, capítulo 3, que nós temos que buscar as coisas que estão escondidas em... então é disso que ele está falando. Isso é que é sabedoria. É o conhecimento de Cristo. Né? Então, a gente precisa... Eu ainda quero, Gênio, um dia, pregar uma série de mensagens sobre esses textos de interpretação equivocada, tipo esse que você citou, e há outros tantos em que as pessoas pegam e distorcem. A letra mata, o Espírito vivifica, então nós não queremos saber da lei de Deus, e assim vai, né? Então o entendimento é Cristo, buscar as coisas do alto, as coisas escondidas em Cristo. Aí o que Paulo quer dizer com isso? Se você ler o final do capítulo 2, lembrando que capítulos e versículos, como a gente tem na Bíblia, não está no original, estão na nossa Bíblia, graças a Deus que estão, porque nos ajuda a encontrar facilmente o texto. Mas se você ler a Bíblia lembrando que capítulos e versículos não estão no original, Paulo não falou agora, amanuense, que era o secretário que escrevia enquanto ele ditava. Coloca aí, capítulo 3, vamos mudar de assunto. Não, é um só. Então, o que ele acabou de dizer no capítulo 2? O que ele vai dizer na sequência no 3? Para você começar a tentar entender o que é buscar as coisas do alto escondidas em Cristo Jesus. Né? Então, o que é o entendimento? Você que fez a pesquisa de Colossenses 1,9. Entendimento, a melhor definição que eu achei foi quando eu fui procurar o significado no hebraico.
No grego. Eu procurei no hebraico. Mas o Novo Testamento é grego. Eu sei. Tô falando. E por que o hebraico? Hã? E por que você buscou no hebraico? Eu não sei, mas eu gosto muito de ir no hebraico também. Tá, e o que mostra o hebraico? Que entendimento é um discernimento de um critério com habilidade para julgar, para discernir. Discernimento ou critério, de um critério com habilidade para julgar. Então eu vou... Pegando nessa linha, qual é o discernimento e o critério com habilidade para julgarmos? Cristo, ele é o, né? Mas veja bem, foi bom você ter trazido essa história da palavra grega, porque muitos de nós imaginam que se você entender melhor a palavra no original, você vai interpretar melhor o texto. Eu imagino. Mas veja bem, isso pode ser uma grande falácia, como diz D.A. Carson. Porque se a gente dependesse, veja só, do grego e do hebraico para realmente entender a Bíblia, a gente não ia entender, porque ninguém sabe. Primeiro que são línguas mortas. Ninguém fala mais o hebraico bíblico nem o grego bíblico. Mas é possível, pelas ferramentas de interpretação, você chegar ao entendimento do texto bíblico. Então, e hoje nós temos, as nossas traduções em português são excelentes, graças a Deus. Então a gente consegue encontrar o sentido do autor na nossa própria língua. E outra, às vezes a palavra sabedoria, não sei se é o caso, estou chutando aqui, como existe em diversos outros casos. A palavra sabedoria, existem muitas palavras diferentes para falar de sabedoria. O que quero dizer com isso? Aí, de repente, a que você buscou no hebraico jamais seria a que Paulo usaria no grego, no Novo Testamento. Então, a melhor maneira, antes de você ir para antes de você ir para a língua original, é você entender o contexto. Aí o Carson dá um exemplo muito bom no livro dele, a falácia, como é que chamava? A falácia do grego, uma coisa assim, tem um livro dele, D.A. Carson, falácia, alguém busca no Google aí, D.A. Carson, falácia, livro. Mas aí ele dizia o seguinte, por exemplo, você pega a palavra abacaxi em inglês, olha só, você pega a palavra pineapple. Falácias exegéticas. Falácias exegéticas é o livro do Carson. Você pega isso aqui, pineapple. Nem sei se pineapple é 2 L's. Alguém vê em inglês aí pra mim. Pineapple. Isso aqui é abacaxi em inglês. Certo? É 2 P's. É 2 P's e um L? Isso. Pineapple. Aí você vai fazer a exegese dessa palavra. Aí você divide ela em duas. Então a palavra abacaxi em inglês, pineapple, ela vem da junção de pinho com maçã. Imagina você fazendo uma exegese e chegar a essa brilhante conclusão de que pineapple é a junção de pinho com maçã, e aí você tentar fazer a aplicação. Então o abacaxi, ele vem dessa junção do pinho com a maçã no mundo antigo. Isso é uma loucura, isso virou doideira. Já vi demais. Esse tipo de pregação, que você pega a palavra no grego, divide ela no meio, tudo, às vezes é correto, às vezes tem isso, mas Não é a base, né? não é a base para a interpretação. Eu tenho achado, pastor, essas coisas assim, pra mim, na minha cabeça, ultimamente tem sido uma loucura. Quais coisas? As interpretações Do povo? que quer falar. Por isso que eu Pra digo. mim ganhou um nível de confusão muito alto. Mas isso aí já não é de hoje. Eu levei uma bronca de Deus do tamanho do mundo. De- Essa é uma das bronca de razões- quê? De Deus. Ah, sim. Essa é uma das razões por eu estar aqui. Porque, veja, Você já devia ser mestre. e é criança. Não É. Mas aqui em Goiânia tem um fenômeno chamado a igreja que nós temos aqui, não vou dizer. E onde
A fonte de interpretação básica desse povo é um homem chamado Atmani, Witness Lee. E o Atmani, conquanto tenha sido um excelente cristão na China, e enfim, uma biografia linda dele, o Atmani interpretava a Bíblia alegoricamente, às vezes de modo absurdo. E aí foi isso que influenciou a maioria dos crentes em Goiânia, por causa desse sujeito. Por causa da escassez de livros em português, e aí já existiam os livros dele, era o que vendia, e aí você não tinha outras opções, e os pregadores iam, estudavam isso e saíam ensinando isso, essas alegorias, essa falácia exegética de pegar a palavra no grego e dividir ela, né? E, por exemplo, a interpretação do texto de Jesus, Pedro, tu me amas? Sim, o senhor sabe que eu te amo. Aí fala lá, Jesus usava duas palavras no grego, ágape e filéu. É verdade, ágape e filéu. Mas será que Jesus está de fato chamando a atenção para isso, para a diferenciação entre amor ágape e filéu? E a resposta é não. Não é bem isso. Aí você tem que amar Jesus de um amor ágape. Não, um amor fiel. O que significa isso? No que isso adianta? Leia depois a exegese do D.A. Carson. O livro dele está em português, em João. Você nunca mais cometer esses erros, essas besteiras, como eu fiz lá no começo. De tentar dar o foco de interpretação do texto, fazendo diferenciação. Vai ler o Carson, D.A. Carson, comentário de João, Shed Publicações, e vai ver como ele interpreta João 21, a lucidez. Então a gente precisa disso. Nosso trabalho não é brincadeira, gente. A gente está ensinando. Essa palavra lucidez é uma das coisas que eu busco na interpretação da palavra. Exatamente. Na minha oração, ultimamente, Senhor, eu quero compreender a palavra como ela é. Como ela é. Isso. E assim, pastor, a frustração aqui, eu fui entendimento, eu olhei no texto, eu achei na minha Bíblia, no entendimento espiritual. Na carta eu vi entendimento, a palavra entendimento uma vez só. Parece eu onde? Eu não procurei ela no grego. Não, sim, mas onde você achou ela? Eu não lembro o versículo. No versículo. Vamos fazer isso, gente. Faz essa tarefinha pra gente semana, porque aí a aula vai ganhar uma dinâmica. Pega Colossenses 1:9 e eu quero que vocês interpretem o que significa sabedoria e entendimento espiritual e a gente buscar fazer a aplicação disso. Façam isso, não deixa de fazer não. Gasta aí 1 horinha essa semana e a gente vai conversar isso juntos, aí eu vou falar sobre as Bíblias comentadas, etc. Pergunta pra gente encerrar. Esse entendimento espiritual não seria um filtro na justa medida para eu conseguir compreender e aplicar? Não sei, nós vamos pesquisar. Porque se está numa sequência assim, né? Pode ser inclusive, você colocou um ponto bom, pode ser inclusive um complemento do que ele quer dizer com sabedoria. Sim, porque a sabedoria seria a prática do que eu conheci. Pois é, ou seja, a sabedoria de que Paulo está falando, diferentemente da que você apontou, que é criticada, a sabedoria humana, eu acho que esse é um caminho. A sabedoria é o entendimento espiritual. Parece que é isso. Agora a gente ficou com uma pergunta. O que é o entendimento espiritual? Nós vamos estudar isso semana que vem, mas faça essa tarefa. Deus abençoe. Vamos para o culto. Obrigado.